Olá pessoal, é um prazer enorme tê-los aqui. Eu sou o professor Dr. Jussian Galucci da Frota. Sejam bem-vindos em mais uma aula agora de parasitologia com ênfase nas doenças teníase e cisticercose. Então hoje nós vamos ver classificação, ciclo biológico, como tratar, como prevenir essa doença, sobre os hospedeiros intermediários, os hospedeiros definitivos. Fique ligado aí. Para permitir que mais pessoas tenham conhecimento sobre essa informação, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações aí dos novos vídeos. Toda semana nós vamos postar aí 2 vídeos novos. E no final, se você gostar do vídeo, dê seu like e compartilhe com os colegas, assim você vai estar me incentivando a produzir novos vídeos e automaticamente o crescimento do canal. Vamos iniciar. Então, teníase e cisticercose é um complexo no qual os mesmos agentes etiológicos que a Taenia-Soli e a Taenia-Saginata provocam. Então, a Taenia-Soli e a Taenia-Saginata são os agentes etiológicos de um grupo chamado plateumintos. Essa doença ela surge devido às precárias condições sanitárias, socioeconômicas e até mesmo culturais. Então, a Taenia, também chamada de solitária porque normalmente ela é encontrada sozinha no tubo digestório, ali especificamente no intestino, mas já foi relatado aí em algumas pesquisas o encontro de mais indivíduos. Ela apresenta aí corpo achatado dorso-ventralmente, em forma de fita. Elas são hermafroditas, significa que elas apresentam os 2 sexos, significa que seu aparelho masculino pode fecundar o seu aparelho feminino. São animais que não apresentam tubo digestório. Ela é dividida em algumas partes, como a cabeça, também chamado de escólex, o colo e as proglótides, que vão ter aí os ovos. No seu escólex, a Taenia-Soli, ela vai apresentar aí ventosas lateralizadas e um rostro de fixação na ponta. Já a Taenia-Saginata, ela não vai apresentar esse rostro e as suas ventosas elas vão estar mais na parte superior do escólex. São parasitas heteroxênicos. Esse termo ele faz referência que eles precisam de um hospedeiro intermediário e de um hospedeiro definitivo. No caso, o hospedeiro definitivo é o ser humano, o hospedeiro intermediário da Taenia-Soli é o porco, da Taenia-Saginata são os bovinos. Essa doença ela é mais abundante na região sudeste e sul, indo para o centro-oeste. Na região norte e na região nordeste, essa doença não é tão abundante. Em relação às proglótides, a Taenia-Solium, ela pode apresentar de 800 a 1000 proglótides, já a Taenia-Saginata pode passar de 1000 proglótides. Em relação ao tamanho, a Taenia-Solium, em média, tem 3 metros, mas pode variar de 2 a 7 metros. A Taenia-Saginata pode variar de 4 a 12 metros e, em média, sempre é encontrada ali em torno de 8 metros. Existem outras diferenças, como, por exemplo, as proglótides da Taenia-Soli apresentam 12 pares de ramificações, podendo até produzir 80 mil ovos. Já a Taenia-Saginata, a sua proglótide normalmente tem 26 pares, podendo produzir até 160 mil ovos. Nas fezes, a Taenia-Saginata ela vai sempre eliminar uma proglótide e a Taenia-Soli pode apresentar aí de 3 a 6 proglótides. Então, a forma de identificação no meio das fezes sempre vai encontrar aí uma proglótidezinha que normalmente parece um pedacinho de macarrão talharinho, aquele macarrão amassadinho. Em relação aos ovos, tá? Não existe ali diferença entre a Taenia-Saginata e a Taenia-Soli. Ambas vão apresentar um tamanho de 30 a 50 micrômetros. Ambas vão apresentar um embrião que é chamado de oncosfera ou hexacanto. Hexacanto porque vai apresentar aí 3 pares de acúleos aqui no meio. Essa espécie ela pode produzir uma larvinha e essa larva se chama cisticerco. Ela é encontrada dessa forma aqui na carne. Então uma pequena vesícula aí, ó, translúcida com líquido claro contendo a larvinha. Então a gente chama isso de cisticerco. Alguns chamam popularmente de canjiquinha. Então como adquirir teníase ou cisticercose? Então a pessoa que ingeriu o ovinho, tá? O ovinho ele vai entrar normalmente no intestino, vai para a corrente sanguínea e esses ovinhos eles vão percorrer os vasos sanguíneos e vão parar nos menores vasos sanguíneos, que são os capilares sanguíneos. No momento que ele chegar ali, ele vai engatar e vai ficar ali, dali ele vai se desenvolver nesse cisticerco, originando aí, ó, a canjiquinha. Então a pessoa que apresentar esse cisticerco vai ter cisticercose. No caso da teníase,
a pessoa que ingerir essa carne mal passada com esse cisticerco se desenvolve no verme adulto, que é a tênia, que é a solitária. Então a pessoa vai ter teníase. O problema da cisticercose é que esse cisticerco ele vai parar em vários lugares do corpo. Ele pode parar na musculatura, ele pode parar até no cérebro. E aí no cérebro ele vai atingir ali os ventrículos cerebrais, ele pode até mesmo ficar ali no espaço subaracnoide, dando problemas muito sérios ao sistema nervoso central. Em relação à quantidade de dias, a tênia soli ela vive menos, em média ela vive cerca de 3 anos, e a tênia saginata ela chega a viver aí até 10 anos aproximadamente. O habitat, tanto da tênia soli como da saginata, é o intestino delgado. Já o cisticerco, ele vai habitar tecido muscular esquelético, do cardíaco, o cérebro. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o ciclo biológico. Acompanhe essa imagem. Então tudo começa quando uma pessoa ela defeca em um lugar inadequado, e aí no meio das fezes vão estar as proglótides que podem conter aí de 3 a 6 se for a tênia solium, e uma, normalmente, se for a tênia saginata, contendo aí de 80 a 160 mil ovos. A pessoa defecando em um local inadequado como o solo, o porco pode vir e se alimentar dessas fezes, ingerindo o ovo. Esse ovo vai para o estômago, perde a sua película protetora, deixando somente o embrião, que é chamado de oncosfera ou hexacanto. Esse embrião vai para o intestino delgado, cai na corrente sanguínea e dali é distribuído para toda a parte do corpo. E aí, numa determinada musculatura, vai se desenvolvendo o cisticerco. A pessoa vai lá e se alimenta de carne mal passada, ingerindo esse cisticerco. Aí a pessoa vai adquirir teníase, porque o cisticerco vai liberar essa larvinha lá no intestino delgado e vai crescer para a forma adulta da solitária. Então a pessoa vai adquirir teníase, o porco vai adquirir cisticercose. Mas pode ainda da pessoa ingerir o ovinho diretamente. Então, se ele ingerir esse ovo, ele vai adquirir cisticercose, porque o ovo vai para o intestino delgado, cair na corrente sanguínea e da corrente sanguínea seguir para vários órgãos ou musculatura. E aí vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente consegue observar no raio-x nesse formato, se tiver calcificado. Então, os principais sintomas: excesso de apetite, dores em vários graus de intensidade em várias partes do abdômen, perda de peso. Tá? Em casos mais raros, pode dar obstrução intestinal, pode dar tontura, pode dar náuseas, vômitos. A cisticercose no músculo esquelético, ele normalmente provoca dor, fadiga e cãibra. No coração pode provocar dispneia e até ruídos anormais. E em casos muito raros pode ir para o olho, dando ali inflamação na túnica médica, inflamação generalizada e até mesmo aderência ali da íris ao cristalino. Quanto ao diagnóstico, normalmente fazer uma anamnese, fazer um exame de fezes. Existe uma técnica específica que é chamada de tamização, onde vamos filtrar ali as fezes para tentar observar as proglótides. Você pode também fazer o exame do anal suave, através da fita gomada. Métodos sorológicos como PCR, o raio-x, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada também vai ajudar. Em relação à prevenção, saneamento básico, higiene pessoal e com os alimentos, não comer carne mal passada, combater o abate clandestino, fazer inspeções rigorosas nos abatedores, estimular também aí a melhoria do sistema de criação de determinados animais. Em relação à profilaxia, existem 4 remédios que normalmente podem ser utilizados, como o anita, o albendazol, a niclosamida e o praziquantel. Para teníase, normalmente esses 4 são receitados. Galera, era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou dessa explicação, gostou desse tema, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar com os colegas. Desde já agradeço pela atenção e a gente se vê aí num próximo vídeo, pessoal. Abraço, falou!